Hoje vais descobrir motivos que te impedem de seres visto como uma autoridade na tua área. Anda daí para descobrir tudo. Bem-vindo e bem-vinda ao podcast da Empreendedora Pod. Eu sou a Liliana Marques e todas as semanas te trago um relato na primeira pessoa das aventuras e desventuras do mundo do empreendedorismo, das aventuras e desventuras do mundo do podcast e não só. Preparado? Preparada? Então, bora lá! Hoje quero então partilhar contigo motivos que te impedem seres visto como uma autoridade na tua área. Mas antes de falar sobre os motivos, quero partilhar contigo então aqui esta minha definição de autoridade. No fundo, a autoridade é algo que se vai construindo ao longo do tempo, mas nós não podemos fazer nada específico para nos tornarmos autoridade na nossa área. A autoridade é a forma como as outras pessoas nos veem relativamente à área, ao nicho em que trabalhamos. Por exemplo, o facto de um médico usar a bata, usar o estetoscópio, é um dos motivos também que o coloca como a autoridade, ou seja, ele é visto como autoridade porque se for um médico que esteja à civil, ou seja, sem bata, sem estetoscópios, sem estar num hospital, ninguém o associa imediatamente a ser médico. Então, no fundo, tudo aquilo que nós fazemos no nosso negócio também nos ajuda para que possamos construir a nossa autoridade. E existem algumas coisas que nós podemos fazer para nos ajudar neste caminho, a construir a nossa autoridade. Porque no fundo não somos nós que a construímos diretamente, mas é algo que nós vamos fazendo ao longo do tempo que vai fazendo com que consigamos consolidar toda a nossa autoridade na área. Mas neste episódio não te vou falar daquilo que deves fazer para consolidar, mas sim daquilo que te falta. Quais é que são os motivos que te faltam para seres considerado uma autoridade? Vou começar então pelo primeiro. O primeiro é a falta de visibilidade. Ou seja, o que é que acontece? Muitos de nós lutam para serem vistos pelo seu público-alvo. Muitos de nós, empreendedores, lutam para alcançarem o seu público-alvo, para se poderem destacar, para poderem ser vistos e ouvidos pelo seu público-alvo. Então, a falta de visibilidade, a falta de alcance é, sem sombra de dúvida, um dos motivos principais que nos leva a não termos autoridade na nossa área. Então, se nós estamos invisíveis para a nossa audiência, nós não podemos ter um alcance maior. Então, o primeiro passo é tornar-nos mais visíveis, saindo desta forma da invisibilidade, ou seja, mostrando-nos ao mundo. Existem várias formas que nós temos de nos mostrar ao mundo, através das redes sociais, através de eventos de networking e, para mim, o meu preferido é realmente ter um podcast. O podcast é uma plataforma muito poderosa que permite a empreendedores e empresários saiam da invisibilidade. Porquê? Porque podem partilhar as suas ideias, podem partilhar as suas experiências e, ao mesmo tempo, estar exposto a uma vasta audiência, a uma audiência global. Porque quando nós colocamos a nossa voz no mundo através do podcast, nós estamos literalmente a falar para o mundo. Porque, no fundo, através desta ferramenta, nós temos a possibilidade de colocar a nossa voz em todas as partes do mundo, desde que as pessoas nos entendam. E, neste momento, a língua portuguesa é a quarta língua mais falada no mundo. Ou então, desta forma, tu estás exposto a uma das línguas que mais se fala no mundo. Estás exposto a uma audiência que fala a quarta língua mais falada no mundo. Isto vai, com toda a certeza, aumentar e potenciar o teu alcance. Então, este é realmente o primeiro motivo. O facto de estares invisível e teres um alcance pequeno. Depois, segundo motivo. O segundo motivo diz respeito então à parte da comunicação, à falta de comunicação com expertise. Ou seja, o que é que acontece muitas vezes? Os empreendedores, os empresários têm o seu conhecimento, mas não fazem uma comunicação eficaz. Ou seja, não transmitem na sua comunicação a experiência, o conhecimento que eles próprios têm dentro daquela área. Então fica um conhecimento raso, fica como se fosse uma experiência muito rasa. Quem está do outro lado não consegue aperceber-se exatamente do conhecimento que aquele empreendedor, que aquele empresário tem. Desta forma, eles não são associados à sua autoridade, não conseguem ser associados à autoridade que desenvolveram naquele nicho, naquele mercado. Desta forma, mais uma vez, o podcast é uma excelente forma que tu tens para discutir
tópicos em profundidade. O que é que eu quero dizer com isto? Não te chega um post estático no Instagram, não te chega um Reels, um Short ou um TikTok para tu aprofundares o teu conhecimento. Um dos motivos que os alunos mais me procuram é exatamente por isso, porque querem aprofundar os seus conhecimentos, querem partilhar as suas experiências de forma profunda e não encontram forma de o fazer, porque através da escrita não conseguem passar o seu tom de voz, não conseguem passar exatamente a sua mensagem, porque através do Reels têm muito pouco tempo, ou seja, são apenas 90 segundos e não é tempo suficiente eles partilharem exatamente aquilo que eles querem, a informação e o conhecimento e a expertise, no fundo, que eles têm sobre aquela área. Desta forma, o podcast surge então como a ferramenta que permite que tu mostres de forma aprofundada o teu conhecimento, a tua informação, a tua experiência na área, para que toda a gente possa ver e fazê-lo de forma autêntica, de forma espontânea, de forma singular, de forma envolvente. Ou seja, consegues ter aqui uma comunicação muito mais eficaz. Desta feita, o podcast então é uma excelente forma que tu tens de comunicar a tua expertise e desta forma também consolidar a tua autoridade na área. Um dos outros motivos de não sermos considerados uma autoridade na área é então a falta de conexões ou a falta de networking. Ou seja, como se nós nos sentíssemos sozinhos aqui na nossa ilha e que não tínhamos nem barcos nem pessoas a vir à nossa ilha e a nossa ilha ser aqui o nosso mercado, a nossa ilha ser onde nós conseguimos mostrar ao mundo quem é que nós somos e como é que podemos ajudar as pessoas. Desta forma, e para que possamos potenciar as nossas conexões, o nosso networking, mais uma vez, o podcast surge como uma ferramenta que pode ajudar-te em ambas as situações. Ora, a criar mais conexões, sim, porque ficas exposto a um alcance muito maior, então tens mais pessoas a ouvir-te e desta forma as pessoas também podem criar ligação contigo, podem criar aspectos de confiança contigo. Então é muito importante tu apostares aqui neste primeiro passo, naquilo que diz respeito ao podcast, naquilo que diz respeito a criar conexões através do podcast. Depois, por outro lado, temos o networking. O podcast é mais uma vez uma ferramenta excelente para fazer networking. Podes convidar outros especialistas da área para o teu podcast, tu podes ter convidados como fornecedores, como clientes, podes também convidar outros especialistas, outros profissionais que trabalham na mesma área que tu, mas que não os consideres concorrência, mas sim como parceiros. Convidar parceiros também para o nosso podcast pode ser uma excelente forma que nós temos de aumentar a nossa rede de conexões, temos de aumentar o nosso networking. Mais uma vez, o podcast surge como uma ferramenta excelente para podermos fazer isto. E por último, um dos motivos que te impede de seres visto como autoridade é teres uma percepção ou passares uma percepção limitada da tua autoridade. No fundo, a autoridade é muito mais do que prémios, a autoridade é muito mais do que conquistas, a autoridade é muito mais do que números puros e duros. A autoridade também é humanizar a nossa marca, a autoridade também é seres autêntico, a autoridade também é mostrares e defenderes a tua bandeira. A autoridade não é apenas depositar informação, a autoridade não é apenas depositar conhecimento. A autoridade é tu posicionares-te de forma a que aquilo que tu partilhas, aquilo que tu acreditas, a tua bandeira seja vista pelos outros. Desta feita, o podcast surge como uma excelente ferramenta que tu tens de partilhar a tua bandeira, as tuas verdades, aquilo que tu acreditas, as tuas opiniões, de partilhares com o mundo exatamente e defenderes as tuas ideias e os teus princípios. O que é que te faz sentido dentro da área? O que é que não te faz sentido? Desta forma, o podcast surge como a ferramenta perfeita para poderes fazer isto. Uma vez que aqui tu podes partilhar as tuas histórias pessoais, podes partilhar os teus desafios, podes partilhar também as tuas conquistas. E isto sem o fazeres de forma gabarolas, fazendo de forma acessível, de forma autêntica, de forma a consolidar e a fortalecer a tua autoridade. É exatamente desta forma que tu vais realmente construindo a tua autoridade. Então, o que é que eu te convido a fazer neste momento? A fugires destes motivos todos que te impedem de ser autoridade e a começares a consolidar e a construir a tua autoridade dentro da área. De que forma? Utilizando para isso o podcast. Então, eu gostava de convidar
para o desafio de 5 dias da invisibilidade à autoridade. Desenha o teu podcast de negócio. Passo a passo para tu poderes começar a construir o teu podcast e desta forma saíres da invisibilidade. Conto contigo, encontras o link na descrição deste episódio. Até lá! Mais um episódio que chega ao fim. Mais uma aventura que partilhei contigo. Na próxima semana trago-te um novo episódio. Até lá, partilha este episódio com outros empreendedores que queiram sair da invisibilidade. Um beijinho muito sonoro. Schwack!